Mas para que haja uma vitória também há necessidade que haja uma luta. Glória a Deus, igreja. Quanto maior a luta, maior vai ser o quê? A vitória. Quem quer grandes vitórias aqui? Então significa que vai ter que ter o quê? Grandes lutas. Grandes vitórias, grandes lutas. Vitórias, lutas. Poucas vitórias, poucas lutas. Glória a Deus, igreja. Toda luta que nós entramos não é para nos derrubar, é para nos fortalecer. Em todas as lutas nós saímos mais fortes. Amém? As lutas vêm para que a gente nos encoraje, para que a gente ganhe mais força, para que aumente a nossa fé. Glória a Deus, igreja. E Josafá era um homem de Deus. E de repente, olha o que vai acontecer com ele. Olha, veja bem. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar, e apregou um jejum em todo. Agora olha bem, Josafá, um grande homem de Deus, um rei de Deus, como poucos teve naquela região, amém? Naquele lugar. Josafá, ele era um homem de Deus, e aí de repente ele recebe uma notícia terrível. Uma notícia que a Bíblia vai dizer que causa medo. Glória a Deus, gente. A notícia chega da seguinte forma: a Josafá, uma multidão vem contra ti. 3 exércitos poderosos vêm contra ti. Tu sozinho não tem condições de vencer. Glória a Deus, igreja. É as notícias que a gente recebe, eu vou dizer todo dia. Mas de vez em quando a coisa perde um pouquinho do nosso lado. Amém? Jesus falou: no mundo tereis, mas tem que ânimo. A gente tem que guardar as palavras de Jesus Cristo. A gente tem que guardar as palavras de Deus. Josafá agora vai fazer algo. Ele, sendo homem de Deus, ele vai cometer uma falha que nós cometemos também. Quase todos os dias da nossa vida. Quando ele recebe essa notícia não é boa. Essa notícia é como você recebe, você ir no médico, e aí o médico fala assim: olha, eu tenho uma notícia boa para você. Você está com câncer. Um câncer maligno. E você tem um mês de vida. Você tem uma semana de vida. Essa notícia é para causar em nós o quê? Naturalmente ele tem medo. Aí muitos vão dizer assim: mas eu não tenho medo de nada, pastor. Eu sei que como se ninguém tivesse medo de nada. Mas às vezes a gente recebe, às vezes a gente tem notícia de coisa simples, né? Eu conheço irmãos que dizem assim: eu não viajo de avião. Por quê? Outros dizem assim: eu não ando de elevador. Porque tem medo. Tem medo. É natural. É nosso. Medo é uma coisa natural. Quem está compreendendo, gente? Tem gente que diz assim: eu não ando de metrô. A Regina tem medo de metrô. Não sei se sentiu. Né, Regina? Glória a Deus. É natural. É medo. É uma coisa nossa. É uma coisa para nos proteger. Quem está compreendendo? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós chegamos a medo. Nós podemos ter medo, sim. O que a gente não pode deixar ser dominado pelo medo. Porque um dos frutos do Espírito Santo chama-se domínio. Então eu não posso ser dominado pelo medo. Mas ele vem. É um sistema nosso de proteção. Amém? Que nos faz, que a tendência é nos proteger. Glória a Deus. Mas esse medo também, ele nos limita. Se você quiser vencer, se você quiser avançar, se você quiser melhorar, você vai ter que vencer o medo. Você vai ter que confiar em Deus. Porque desde o princípio Deus tem uma palavra para mim e para você. Não temas. Diga para o seu irmão assim: não, porque eu sou contigo. Seja a boca de Deus para ele, diga assim: não tema, porque eu sou contigo. Não é você, é Deus que é com isso. Quem está compreendendo? Deus é com você. Deus já falou com Josué quando Josué ia começar uma missão. Deus falou para ele assim: levanta-te agora, dispõe-te agora, porque eu serei contigo. Como fui com Moisés, serei. Então Deus já estava prevenindo que coisas difíceis iam surgir na vida dele. Coisa semelhante a isso que Josafá agora tem um reino e está vindo 3 reinos contra ele. Ou seja, ele não tem condições, bélicas de guerra para lutar contra aqueles exércitos. Quem está compreendendo? Se ele for contra aquele exército, é uma guerra, é uma causa perdida, humanamente falando. Só que Josafá faz algo que é extraordinário. Aquilo serviu para fazer ele buscar a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo aí, ó. Josué teve medo,
mas ele faz o quê? Sim. O que está escrito aí nesse versículo aí? Josué teve medo, Josafá teve medo e se pôs a buscar quem? Então nós temos medo, mas nós não podemos ser parados pelo medo. Nós não podemos parar no medo. O medo é um obstáculo, é um aparelho que a gente vai ter que derrubar, porque senão acabou. A gente não vai ter determinada vitória em nossa vida. Quem está compreendendo? Vitória, lutas a gente sempre vai ter, seja novo, seja velho, amém? Seja seminovo, eu sou seminovo. Glória a Deus. O que é uma pessoa seminova? Dona Ana também é seminova. Seminovo é aquela pessoa assim, ela não é jovem, não é tão nova para dizer que é nova, mas também não é velha, tão velha para dizer que é velha. Então ela é o quê? É igual eu. Sou seminovo. Amém? Eu estou velho para dizer que sou novo, e estou novo para dizer. Então eu estou o quê? Seminovo. Glória a Deus. Estou quase chegando lá. Amém? Olha lá, o Gui também diz que está seminovo, né, Gui? Glória a Deus. Estamos seminovos, então estamos prontos para a luta, estamos prontos para a guerra. E o que se levantar contra a nossa vida e se levanta, vai ser para quê? Para cair. Josafá teve medo. O que eu tiver medo, eu até posso, mas eu não posso mais permanecer com medo, porque Deus ele falou comigo assim, ó, não! Diga para o seu irmão assim, Deus falou com você, não! Deus falou também comigo, não! Então isso é a palavra de Deus, é motivo para mim ficar feliz. Se a luta se levantou, ela vai cair. Seja qualquer problema financeiro, problema de saúde, problema espiritual, problema de vício, problema familiar, seja qualquer problema. Não temas, porque Deus é com você. A princípio você vai tomar um choque, mas vá buscar a Deus, porque Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Então Josafá vai fazer aquilo que é certo. Ele se propõe a buscar o Senhor. O que é que ele conhece como força para buscar Deus? Naquele momento ele tem um jejum, e ele fala assim, igreja, vamos jejuar. Ele chama toda a cidade, chama toda a nação dele, para fazer o quê? Jejuar, se fortalecer. Ele não chama o povo para preparar suas armas, não chama o povo para preparar suas estratégias, ele não chama os guerreiros, ele fala assim, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, porque Deus vai nos dar a vitória. Quem está compreendendo, igreja? Então esse é um exemplo que nós temos que seguir, não de ter medo, porque uma coisa é certa, Deus já nos mandou, não tem medo de absolutamente, porque eu sei quem está comigo. Quem é que está com você, igreja? Quem está com você, igreja? Deus está comigo, Deus está com você. Então não importa o tamanho do teu problema, não importa o tamanho da tua dificuldade. Creia que Deus está com você e que Ele vai te abençoar. Amém, igreja? Continuando essa palavra, a Bíblia diz que ele se propôs a buscar e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para quê? Para pedir socorro. Também todas as cidades de Judá veio para buscar. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e em Jerusalém, na casa. Olha, igreja, sempre existiu esse lugar chamado Casa de Deus. É onde o povo de Deus se reúne para fazer as suas lutas, as suas batalhas, as suas campanhas, seus propósitos, amém? Josafá tem medo e aí ele diz assim, ó, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos todo mundo nos reunir na casa do Pai, para a gente pedir a Ele o quê? Socorro. O meu socorro vem de quem? Que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Pôs-se Josafá na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, aí ele começa a oração, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus, não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos, na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra, e diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e... Glória a Deus, igreja. Clama-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Josafá está mostrando uma coisa. Josafá está fazendo uma oração. Ele mostra que confia em Deus. Mas Josafá também mostra uma coisa. Que conhece a palavra. Que conhece as promessas. É algo que você precisa fazer. Conhecer a Deus. Conhecer as promessas que existem em nossas vidas. Glória a Deus, igreja. Eu preciso conhecer a Deus, porque se tem uma coisa que Deus é fiel, é a sua palavra. Deus não deixa cair por terra a sua. Então Josafá está recorrendo à tua palavra. O Senhor falou que se nós estivermos angustiados, passando por algum problema,
e clamamos ao Senhor nesta casa, o Senhor ia nos livrar. Quem está compreendendo, igreja? Como é importante eu conhecer a Deus. A Bíblia diz que se eu orar e a minha oração não for segundo a vontade de Deus, que Ele não vai me ouvir. Por isso que eu digo para todo mundo aqui todo dia, gente, medita neste livro, o quê? Você já até aprendeu isso aqui. Você está fazendo isso, igreja? Não é só ler por ler, é meditar. Não é só ler por ler, é meditar. Porque quando você abre esse livro, começa a ler, começa a meditar, Deus está falando com você. E se Deus está falando com você, você passa a conhecer a Deus, passa a começar a ter intimidade. É o que Jonathan está fazendo agora, mostrando que tem intimidade com quem? Com Deus. Ele não está fazendo qualquer oração, ele está fazendo uma oração baseada no seu conhecimento. O Senhor falou que se nós tivermos algum problema, peste, fome, miséria, sofrimento, mas se nós clamamos ao Senhor neste lugar, o Senhor vai nos livrar. Quem está compreendendo, igreja? A importância de conhecer a palavra de Deus. Então diga para o seu irmão, conheça a palavra de Deus. Conheça a Deus. Diga assim, ame a Deus. Olha, igreja, sabe o que é amar a Deus? É guardar os seus. Aquele que diz que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Então eu preciso fazer a oração correta. A semana passada a gente estava aqui, Ana fazia oração a vida inteira e não era ouvida. Até um dia em que ela soube fazer uma oração que era da vontade, e ela foi ouvida. Ela mudou a sua oração. Se ela conhecesse a Deus como Josafá conhece, ela não tinha esperado tanto. Quem está compreendendo? Às vezes a gente tem que esperar muito. Sabe por quê? Por falta de conhecimento. O meu povo sofre por quê? O meu povo sofre por quê? Porque ele falta. Ana sofreu muito porque faltava conhecimento. Josafá já não vai sofrer tanto. O problema veio. Agora aquele problema serviu para ele se aproximar ainda mais. O jejum serve para nos aproximar de Deus. A oração serve para nos aproximar de Deus. A leitura da palavra, a meditação da palavra serve para nos aproximar. E aí aquele homem faz essa oração. Ou seja, ele não está colocando Deus à prova. Ele está dizendo, eu confio na tua. Quem confia na palavra de Deus? Se você estiver angustiado, esse homem está dizendo assim, o Senhor falou que se eu vir nessa casa, se eu buscar o Senhor ia me livrar dessa. Então faça conforme Deus está falando. É por isso que eu tenho que vir na casa de Deus. Primeiramente eu tenho que vir para orar. Mas também se eu tiver problema, eu também tenho que apresentar Ele, porque Ele vai me livrar. Tem uma promessa dele. É isso que esse homem está pegado. Nas promessas, ele conhece a Deus. Então ele está com medo, ele está lá desesperado. Sabe quando a gente recebe aquela notícia e fica desesperado? Ele estava desesperado. Mas olha o que é. Qual é o versículo que eu parei aí do Nana? Agora é o quê? Agora é o 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moab e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar fora da possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos. Porém nossos olhos estão postos. Porque ele está dizendo assim, se o Senhor não nos ajudar, nós estamos perdidos. Amém? Porque ele está dizendo assim, ó, o que o salmista fala no Salmo 40. Esperei confiantemente. Observa bem, ele estava com problema, apareceu, ele procurou o comandante do exército. Ele foi buscar quem? Esperei confiantemente. Eu só tenho o Senhor. Elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro vem? Ele tinha um exército para consultar. Ele tinha amigos, ele tinha outras nações que ele não podia se aliar. Ele olha uma lista de amigos, uma lista de socorro. Mas o socorro dele, ele declara que vem de quem? É isso que eu tenho que aprender. É isso que eu vejo muito, eu vejo isso muito dentro das igrejas. Das igrejas, do nosso meio. Pessoas que quando a coisa aperta, ele vai procurar um amigo, vai procurar um patrão, vai procurar um pai, uma mãe. Irmão, o meu socorro. O pior que tem a situação na sua vida, pastor, a conta tem que pagar hoje, fecha. Ó, Jesus já nos ensinou uma coisa que fica ainda mais fácil do que vir na igreja. Tranca a porta do teu quarto. Você já conhece, né? Olha que coisa interessante. Quer dizer, Jesus só facilitou a nossa vida.
Quem está compreendendo? Está anulando que você vem para a igreja? Não, existe uma promessa para quem vem. Mas ele está dizendo, o negócio apertou. Provavelmente é a primeira coisa que Josafá faz. Ele se tranca no quarto. Fala, Deus, que notícia triste. Porque quando a gente recebe a notícia, é na hora. A gente não está perto da igreja. A Bíblia diz que ele se propôs a buscar o Senhor. Quem é o teu socorro? É os seus amigos? É o banco? É o banco de um amigo? Um amigo de muita gente é o banco. Quando o banco fecha as portas, é a agiota. É os amigos, é o médico. Não estou dizendo que você não pode ir nessas pessoas, mas você tem que saber que o seu socorro, se você tiver alguma opção, Deus vai deixar você pedir socorro a Ele. Se você tiver alguma opção, Deus vai permitir que você vá buscar essas pessoas. E no final das contas você vai quebrar. Porque o homem de Deus confia em Deus, espera em Deus. Ele olha para os montes, mas o seu socorro vem do Senhor. Os meus olhos estão postos em ti. Se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido, eu vou morrer. Olha o Davizinho lá, foi enfrentar um gigante. Estou indo no nome do Senhor dos exércitos. Se Deus não ajuda ele, o que aconteceu com Davi naquele dia? Morte. Os olhos de Davi estavam postos no Senhor. A minha vida não tem sentido se eu não confiar em Deus. O meu socorro vem, que fez o céu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Confie em Deus que você não vai se decepcionar. Não vai ser fácil. Porque você não consegue enxergar. Quem está compreendendo? Deus não é para ser visto, é para ser acreditado. Deus não vem para quem espera vê-lo. Deus vem para quem pretende ouvi-lo. Deus deu o seu único filho para todo que nele não preciso ver, eu só preciso crer. Eu só preciso crer. Eu não estou vendo Deus. Eu não estou vendo Deus aqui agora, mas eu tenho certeza que Ele está e Ele sonda o teu coração. Você está entendendo? Ele sonda o teu. Confie nele. Espera nele. Que você vai ter uma experiência extraordinária nesse dia. O seu socorro vem do Senhor. Como que Ele vai vir? Não sei. Se vai vir de carro, se vai vir de barco, se vai vir de pé, se vai vir de avião, se vai cair do céu. Eu não sei. Eu só sei que o seu socorro vem. Fala assim, o meu socorro vem do Senhor. Declara isso. Declara para Ele. Ele está aí do teu lado. Fala assim, o meu socorro vem de ti, Senhor. E vem. Como? Eu não sei. Eu só sei que Ele vem. Glória a Deus, gente. Então aquele homem consulta Deus, aquele homem busca Deus, ele aprecua e jejum a Deus. Versículo quanto na área que eu parei? Agora o 13. Todo o Judá estava em pé diante, como também as suas crianças, as suas mulheres. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos. Agora veio o Espírito de Deus. Amém? Olha para cá. Agora vem o Espírito Santo de Deus. Agora em tudo isso, Josafá está com medo. E o Espírito de Deus sabe, conhece o nosso coração. Glória a Deus. O Espírito de Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem está com medo. Deus sabe quem está apavorado. Deus sabe quem está com a vida perdida, com um problema em casa, na família. Deus sabe tudo. Glória a Deus. E por isso o Espírito de Deus vem, se manifesta e vai falar com a congregação, com Josafá. Não apenas com Josafá, mas com toda a congregação. Algo que Deus já tinha falado para ele há muito tempo. Amém? Algo que Deus vai falar para você aqui hoje. Sabe o que é que Deus vai falar? Versículo quanto é o 15, né? E disse, olha o que o Espírito Santo vai dizer: dá ouvido todo Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz, ao que vos diz o Senhor. O que é que o Senhor diz? Olha para cá. Não temer é um mandamento. Não temer é o quê? Um mandamento. Glória a Deus, gente. Não temer é um mandamento. Então, quando o medo vir, ele não pode me dominar. Josafá fez toda aquela oração. Qual foi a palavra que foi para ele? Hã? Não. Você pode ser o cara mais crente. Você pode ser um cara de jejum, um cara de oração. Você pode ser uma mulher que está todo dia na igreja. Mas se você tiver medo, o que você vai ver de Deus é não, porque eu sou contigo. Josafá conhecia a palavra de Deus, não conhecia? Mas teve uma que ele esqueceu.
Enquanto eu esquecer disso, Deus não vai poder trabalhar na minha vida. Quem está compreendendo? Deus não nos deu espírito de covardia. Glória a Deus, igreja. Você tem que ir para cima. Você tem que acreditar que existe um Deus todo-poderoso que vai mudar a sua história. E todo medo tem que ser superado. Glória a Deus, porque isso é um dos frutos do Espírito Santo, domínio próprio. Ou seja, você não pode ser dominado pelo... Por isso Deus chega para Josafá e toda aquela congregação diz, não. Aí ele diz, não tema, nem vos assusteis por causa desta grande, pois a peleja, mas Deus está falando, não tema, a peleja não é sua. Vai para cá. A partir do momento que você se propõe a buscar Deus, a partir do momento que você se propõe a fazer um propósito, como jejum, uma campanha, Deus diz para você assim, não tema, porque o problema não é mais. Mas o problema é grande, era uma grande multidão, mas Deus continua dizendo, o problema não é mais. Glória a Deus, igreja. Quando você entrega para Deus, igreja, pastor, quando eu entrego para Deus, o que é que eu tenho que fazer? Hã? Aí também eu falo tudo. Entregou para Deus. Olha, tem gente que vem para a igreja e coloca um problema aqui no altar, na mão de Deus. Mas quando sai, ele pega e sai daqui o quê? Preocupado. Deus não vai trabalhar. Deus não vai trabalhar. Deus trabalha para aqueles que nele espera. Está escrito. Deus trabalha para aquele que nele espera. Você espera em Deus? Porque se você sair preocupado, a sua esperança está em você. Está no amigo. Coloca nas mãos. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Se eu disser para você o que tem que fazer, você vai se assustar. Quando você confia em Deus. Aliás, não vai se assustar não, Damião está falando. O que tem que fazer, Damião? Só que é exatamente isso que Deus falou na boca do Damião. Só com outras palavras. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui. Qual é o versículo, Ana? Agora é 16. Agora olha o que Deus não tema, peleja não é vossa. Agora, amanhã descereis. Eis que sobem pela ladeira. Dizis, encontrareis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de quê? Neste encontro não tereis de... Ou seja, o que é que tem que fazer, Damião? Colocar a cabeça no travesseiro aí? Ah, quando você confia em Deus, você não precisa fazer absolutamente. Só uma coisa que você vai ter que fazer. Provar que você não tem medo. Por isso que Deus podia dizer, fica aí que eu vou resolver. Mas Deus antes diz assim, não tema. Então você vai ter que ir lá, ficar de frente do teu inimigo. Você vai ter que provar que você não tem. Não tem o quê? Você não vai precisar fazer mais nada. Mas Deus está vendo que nele havia o quê? Medo. E Josafá havia o quê? E Josafá havia o quê, igreja? Medo. Deus estava vendo? Sim. Então você precisa provar que você não tem mais medo, que você confia na palavra? Não tema. É isso que Deus está dizendo. Não tema. Então o que eu tenho que fazer? Simplesmente eu tenho que ir diante dos meus inimigos, mas eu não vou precisar fazer absolutamente. Porque essa guerra, eu só vou precisar assistir. Quem está compreendendo? Eu vou precisar o quê? Assistir. Eu só vou precisar assistir a derrota dos meus inimigos. Quem está compreendendo? Deus abriu o mar, o povo de Israel passar. Quando estava todos do outro lado, o que é que eles fazem? Ele olha para destruir o exército do Egito. O que é que o povo de Israel precisou fazer? Só assistir. Só ficar olhando. Quem está compreendendo? Confia no Senhor. Não temas. A luta não é tua, a luta é do Senhor. Espera e vai ficar só assistindo, só em camarote assistindo para ver a derrota dos teus inimigos. É isso que o homem de Deus está falando. Pastor, que doideira é essa? Não, isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus quando a gente faz aquilo que Deus nos manda. Ele já estava fazendo algo, ele estava buscando a Deus. Deus diz assim, clama-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Diga glória a Deus. Só que Deus está dizendo, mas falta algo. Você está com medo. Tem que deixar também, porque você conhece a minha palavra. Eu disse não, enquanto você estiver com medo, eu também não vou. Quem está compreendendo, igreja? Então Deus diz, vai. Enfrenta o teu inimigo, mas você não vai precisar fazer? Não vai precisar fazer? Diga para o Senhor, você não vai precisar fazer nada. Mas não pode ter medo. Diga para ele assim, não pode ter medo. Toma vergonha. Diz aí. Toma vergonha. Falei do qual versículo, dona Ana? Dona Ana está sendo me auxiliar aqui, né? Estou na metade 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá de Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor
é convosco. Glória a Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor, e fizeram o quê? Agora olha para cá, agora Josafá vai lá. Josafá agora vai fazer algo diferente. Com todo problema, com toda dificuldade, com toda luta, Josafá vai fazer o quê? Como que pode alguém com medo adorar? Tá bom. Significa que agora ele já começa a obedecer a palavra de Deus. Começa a guardar os seus mandamentos. É isso que eu preciso. Aquele que ama a Deus guarda os seus. Aquele que ama a Deus guarda os seus. E Deus o livra do mal. Deus o protege, Deus guarda. Glória a Deus, Deus está querendo ajudar muita gente, mas o que está encontrando no coração dessa pessoa é medo. Ela está sendo dominada pelo medo. Glória a Deus, igreja. Eu não posso ter medo. Eu não posso me dar o luxo de ter medo. Se o medo vir, uma hora eu vou ter que enfrentar. Amém, igreja? Glória a Deus. Teve uma frase que Jó falou. Na verdade, é uma revelação que diz: você sabe por que Jó sofreu? Você sabe por que Jó sofreu, igreja? Aí você vai assim, porque Deus permitiu, mas teve uma razão. O jovem o revela. Ele diz assim: aquilo que eu temo me sobreveio. Ele tinha medo de passar por aquela angústia, por aqueles problemas. Ele tinha medo de passar, porque Deus abençoou a vida, mas ele tinha medo de passar por aquilo. Aquilo que você tem medo hoje vai vir na tua vida amanhã. Sem medo. Fica compreendendo? Você não quer passar por isso? Supere esse medo hoje. Supere esse medo agora. Fica compreendendo. Se Josafá não tivesse medo, Deus já teria resolvido o problema dele há muito. Você já viu que tem gente na igreja que só vem para adorar, para agradecer? São pessoas que não têm medo. Quando o problema aparece, ela já se coloca diante de Deus e diz: Deus, eu já estou te agradecendo por essa luta. Olha aqui, ó. Agora ele vai adorar, sabe para quê? Para agradecer pela luta que veio sobre a vida dele. O homem que estava com medo agora vai fazer o quê? Adorar. O homem que estava angustiado agora vai fazer o quê? Qual o versículo aí, dona Ana? Agora 19. Dispuseram-se os levitas são os obreiros, né? Os filhos dos coatitas e os coraitas para louvarem Deus de Israel em alta voz, em voz alta sobremaneira. Diga glória a Deus. Não, eu quero que você faça desse povo em voz alta sobremaneira. Diga glória a Deus. Eu vou ouvir, diga glória a Deus. Mas não fiz ouvir, diga glória a Deus. É isso. Eita, agora vai ter reclamação. Glória a Deus, já começou a incomodar o inferno. Mas agora o que esse povo faz? Eles começam a louvar em voz alta. Às vezes eu sinto falta disso aqui. Os irmãos trabalham abaixo. Os irmãos louvam abaixo. E às vezes eu fico, meu Jesus, será que o irmão está com problema na voz? Olha para cá, vai com uma história, vai começar a mudar. O homem começa a adorar. Os obreiros começam a louvar em alta voz. Presta atenção, obreiros. Você é o primeiro. Você é o exemplo. Amém? O pastor é o exemplo. Os obreiros são os exemplos. Glória a Deus, igreja. Não tenha medo, não tenha vergonha. Isso vai incomodar o inferno, isso vai incomodar o Satanás. Mas quem está preocupado com o Satanás aqui? Você está preocupado com o Satanás? O Satanás está onde? Ele assim está debaixo, é um derrotado. Quem está compreendendo? Vamos lá, versículo quanto, Ana? 20. Aí Josafá, pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Opa, agora já saíram, foi enfrentar o inimigo. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores. Aí ele diz: crede no Senhor, vosso Deus, estarei do quê? O homem que está com medo, agora está dizendo: ó, crê em Deus que você está. E aí foi para a igreja e o profeta falou algo para ele. Aí ele diz assim, ó, continuando. É o versículo quanto mesmo? Crede no Senhor, vosso Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Diga glória a Deus. O que é prosperar? Vai se dar bem. Tudo vai dar? Crê no profeta. Ó, crê em Deus que você está seguro. Quando você for para a igreja, que é o que ele fez, o profeta fala: crê, porque vocês vão prosperar. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de quem? Olha o homem, agora não está sendo usado por Deus. Eu estava cheio de medo, agora mudou. Agora eu estou crendo em Deus, estou confiando. Eu vou lutar, eu vou enfrentar meus inimigos, porque Deus é comigo. A luta não é minha, a luta é de quem? Crê no Senhor e você está seguro. Crê nos profetas que vai dar tudo certo. Crê nos profetas e prosperar. Prosperar não é só ficar rico, não. Prosperar é tudo dar certo.
Crê que já deu tudo? Glória a Deus, igreja. Já deu certo, né, Paulinho? Paulinho, obrigado, tá bom, meu auxiliar. Versículo: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para que, vestidos de ornamentos sagrados, estava vestido, estava com uniforme de obreiro, né? Que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvaram. Presta atenção, obreiro, olha como funcionam as coisas. Tem o profeta, aquele que fala, tem os obreiros que vai na frente. Você tem que ser exemplo. Você tem que ser o quê? Exemplo. O povo fica atrás, não, o povo também vai. Quem está compreendendo? O povo também vai, na mesma fé. Mas os obreiros têm a obrigação de ir na frente, de ser o primeiro a dar um testemunho, ser o primeiro a agir, a usar a sua fé, a manifestar a sua fé. Quando o povo não vê o levita manifestando a fé, o povo fica com o pé o quê? Puxa, o obreiro não deu o primeiro passo. Por que será? Será que o profeta está inventando? O obreiro está mais perto do profeta, do pastor, e o obreiro não foi. Aí o povo fica com o pé. Você tem que ser aquele que vai na frente, que dá exemplo. O povo vai também. Quem está compreendendo? E aí, versículo 4 que eu estou lendo aqui: aconselhou-se com o povo, 21, cantores do Senhor, que é vestido de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvaram a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura. Agora, olha o que acontece quando eles fazem isso. Eles começam a render graças ao Senhor, sua misericórdia dura para sempre, começam a louvar. Agora, olha o que acontece. Tendo eles começado a cantar e louvar, pôs-se o Senhor emboscada quando os filhos e os de Moabe e os do Monte Seir que vieram para ajudar e foram o quê? E foram desbaratar. Ó, você sabe quando é que Deus vai começar a trabalhar? Quando você começar a louvar, adorar, crer. Quem está compreendendo? É eles começarem, eles se põem de frente do inimigo, e aí eles começam a louvar, cantar, adorar, nem pedem, só agradecem. Aí Deus começa a fazer o quê? O que é que a Bíblia está dizendo? Deus desbarata os. Você sabe o que vai acontecer? Um vai destruir o outro. Eles mesmos vão se destruir, vão se matar. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. Isso você não precisa fazer. O que você vai ter que fazer? Nada. Mas você tem uma coisa que eu e você já temos que fazer: adorar, louvar, confiar, não ter medo, guardar os seus. É isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha parte. A parte dele é ele que faz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Josafá estava buscando justiça. Ele fala: Deus, quando o Senhor tirou, o Senhor não fez o povo de Israel destruir esse povo, mas agora eles vieram. Era para eles reconhecer a bondade do Senhor, o Senhor não destruiu eles. Agora faz justiça. Então eles estão colocando Deus em primeiro lugar e pedindo justiça. E aí as demais coisas serão. Eu não tenho que me preocupar com a parte de Deus, eu tenho que me preocupar com a minha. A nossa, eu me preocupo muito com o que será que Deus vai fazer. Deus vai, faz a tua parte. Faz a tua parte que Deus vai fazer. Olha aí, Deus já começou, eles estão fazendo a parte deles, que é o que? Louvando e adorando? Ou seja, resumindo, colocando Deus em primeiro, e as demais coisas começam a acontecer. Glória a Deus, igreja. As coisas começam a acontecer. Vamos lá, qual versículo agora? 23. Porque os filhos de Amon e os filhos de Moab se levantaram contra os moradores do Monte Seir, ou seja, já começaram a se levantar para os destruir e exterminar. E tendo ele dado cabo dos moradores de Seir, juntaram uns a. Olha aí, ó. E o que é que o povo de Deus deve fazer? Nada. Só louvar e adorar e agradecer. Por isso que a gente tem que aprender a agradecer. Por isso que a gente tem que aprender a adorar. Por isso que a gente tem que ter um dia para adorar a Deus. A gente tem que sair de casa também para buscar. Josafá saiu, foi de casa para buscar. Fez campanha, fez jejum, fez oração. Amém? Mas saiba que a adoração é mais importante, mais forte, mais poderosa. É aquilo que eu digo para você: se você adora, você toca no coração. Se você sai de casa para adorar, Deus fala: puxa, fulano, cheio de problema, vem me adorar aqui, ó. Deus está olhando para esse povo, está dizendo: puxa, esse povo está com um problema tão grande na frente deles, mas eles estão fazendo o quê? Aí Deus começa a desbaratinar, os inimigos começam a se destruir. Quem acredita nessa palavra? Ela é verdadeira. Olha, Josafá foi buscando uma história de muitos anos atrás. Nós estamos buscando uma história de muitos anos atrás. Mas o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Glória a Deus, igreja. Versículo 4 agora.
Tendo Josafá chegado ao alto, tendo Judá chegado ao alto, olha para o deserto e procurou ver a multidão, e eis que era o quê? Opa, cadê os inimigos? Morreram, sumiram, já não existem? Que jaziam em terra sem nenhum, meu Deus, não sobreviveu nenhum. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres o quê? Riqueza em? E objetos? Olha aí, olha para cá, ele estava ali atrás de quem? De um livramento. Agora veja bem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas serão? Ali eles entenderam que buscar Deus era mais importante, eles começaram a buscar Deus. Alguém ali estava atrás de despojos, de riqueza? Não estava. Mas o que é que eles encontram lá? Riqueza. Mas a riqueza, mas tanta riqueza, gente. Riqueza em abundância, despojos em abundância. Glória a Deus, gente. É o que Deus está dizendo, não busca Ele em primeiro lugar que as demais coisas serão. A gente às vezes duvida, não posso duvidar, só busca Ele em primeiro lugar que as coisas vão acontecer. Eles estão esperando o livramento, eles não recebem apenas o livramento. Eles recebem muito mais. Por que vem aquela luta para Josafá? Por que vem a luta para aquele povo? Por que lutas vem sobre a nossa vida? É para nós sairmos mais fortes. É para nós termos um testemunho para contar. Quem está compreendendo? É para que a glória de Deus se manifeste. Quem está entendendo, igreja? Vamos lá, está demorado hoje, né, rapaz? Não, né? Versículo quanto? 25. Vieram Josafá, seu povo, para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si do que podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era o quê? Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, de Josafá, à frente deles, e tornaram para Jerusalém com medo. Eles estavam com medo quando voltaram? O que é que eles têm agora? Porque o Senhor os alegrara com vitória sobre os seus. Então não se preocupa com as lutas. Amém? As lutas é para nos alegrar no futuro. Quem está compreendendo? Mas eu tenho que passar pela luta. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para casa. Aí eles voltam de novo para a casa do Senhor. Veio da parte do Senhor o terror sobre todos os reinos daquelas, porque viram dizer que o Senhor havia pelejado contra os inimigos. Olha aqui, ó. Agora os vizinhos estão preocupados de se levantar contra Israel. Quando Deus agir na tua vida, as pessoas vão dizer: puxa, não vou mexer mais com o Cláudio, não vou mexer mais com o Jair, não vou mexer mais com a Oliveira, não vou mexer com o Damião, não vou mexer com o Gui. Sabe por quê? Porque eles veem o que Deus faz na tua vida. Eu sei que Deus é um dos homens que tem menos. Amém? Mas isso serve para cada um de nós. Glória a Deus, igreja. Então, igreja, ó. Assim o reino de Josafá teve o quê? Porque o Senhor lhe dera repouso por todos. Ou seja, Josafá saiu mais forte ou mais fraco? É assim que a gente sai. Josafá foi para a igreja como um gatinho. Quando ele volta como um leão. Quem está entendendo? É assim que somos nós. Quando o problema aparece, às vezes a gente diminui. Mas quando Deus nos exalta, a gente fica que nem um leão. Glória a Deus, gente. Quem entendeu, gente? Você acredita nessa palavra? Essa palavra vai te abençoar. Essa palavra vai te fortalecer. Amém? Essa palavra vai te dar vida. O nome de quem? Deus. Então, crê no Senhor Deus. Estará seguro. E crê nos profetas e prosperareis. Glória a Deus, gente. Fiquem todos de pé. Glorifique o nome de Jesus Cristo. Sem volta. Glória a Deus. Feche os olhos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela palavra dele.